Olá, gente. Estamos aqui hoje para a gente bater um papo sobre mais um corte importante do exame de ecocardiograma, que é o corte chamado parasternal longitudinal de cavidades esquerdas. É importante a gente lembrar que ele é vulgarmente conhecido como corte longitudinal. Então, na verdade, o corte longitudinal é o primeiro corte bidimensional que a gente faz quando inicia um exame de ecocardiograma. É um exame de grande importância, é um corte de grande importância, porque é neste corte que nós faremos as medidas de aorta, as medidas de átrio esquerdo e as medidas do ventrículo esquerdo na diástole e na sístole. Então observem neste vídeo que vamos observar o funcionamento normal do corte bidimensional. Então observem na imagem que lá na cavidade mais anterior nós temos a cavidade do ventrículo direito, o septo interventricular, lembrando que no corte longitudinal nós estamos identificando a porção anterior do septo interventricular, uma vez que estamos identificando a aorta na nossa imagem. Então observem, ao lado do septo interventricular nós temos a aorta, sendo identificado o movimento de abertura de dois folhetos. O folheto direito, que abre para cima, e o folheto não coronariano, que abre para baixo em 60% dos casos. Tá? Observem que logo abaixo do septo interventricular, na sua porção anterior, nós temos a cavidade ventricular esquerda. Observem os músculos papilares, a parede anteriormente chamada e conhecida como parede posterior, que hoje nós denominamos a parede inferolateral. Observem a movimentação da válvula mitral, o seu folheto anterior com uma movimentação anterior e o folheto posterior com uma movimentação posterior. Importante lembrar que os folhetos da válvula mitral têm tamanhos diferentes, mas na maioria das vezes o volume de cada um é muito parecido, fazendo com que haja um fechamento normal da válvula mitral. Observem aqui a presença da cavidade atrial esquerda, que é uma cavidade de grande importância no estudo. Observem o brilho do pericárdio posterior à parede inferolateral. Observe o brilho do pericárdio em volta da parede anterior do ventrículo direito e muitas vezes será identificada posteriormente ao átrio esquerdo a presença da aorta descendente. Então esse é um corte de grande importância. Lembrando que esse septo anterior é uma parede vascularizada pela artéria descendente anterior. Então, quando eu tiver uma artéria descendente anterior com problemas obstrutivos, nós vamos identificar alterações na contratilidade dessa parede. Lembrando que a outra parede contralateral é a parede inferolateral, que a artéria que vasculariza essa parede é a artéria circunflexa. Então é muito importante nós olharmos nesse corte se existe uma boa relação entre a aorta e o átrio. Geralmente a aorta não deve ultrapassar 40 e o átrio esquerdo 40 também, em relação a milímetros. Então a relação entre a aorta e o átrio esquerdo é em torno de 1. Observem que eu identifico uma contratilidade boa de parede, a parede inferolateral espessa bem na sístole, a parede septal anterior também espessa bem na sístole. Observe que eu identifico um movimento bom da abertura da válvula mitral. Então tudo isso é muito importante no início do exame do ecocardiograma, onde a gente vai estar identificando a presença de uma cavidade aumentada, se o meu átrio esquerdo aumentou, se a minha válvula aórtica abre corretamente as suas cúspides. Então tudo isso é de grande importância. Um grande abraço a todos.